Pessoal, agora vamos nos recordar dos mecanismos de transferência de calor que ocorrem, como essa figura aqui está buscando ilustrar, né? A gente tem a evaporação do suor como um mecanismo fundamental para retirada de calor corporal. A própria respiração também retira calor do corpo, o calor chamado calor latente, certo? Os processos de convecção e de condução, a convecção é a movimentação do ar na superfície do corpo, retirando o calor, né? A condução, uma forma marginal de controle de equilíbrio térmico, mas é através do contato com superfícies quentes ou frias. O efeito do isolamento térmico é promovido pela vestimenta, né? O calor radiante, tanto direto, por exemplo, pela exposição solar, ou refletido, ou gerado por máquinas e equipamentos, né? São os mecanismos em jogo aí: condução, convecção, radiação e evaporação. Então, lembrando, cada um respeita leis próprias de funcionamento desses mecanismos. Pessoal, esse equilíbrio térmico comandado pelo hipotálamo e posto em ação por esses mecanismos que a gente já mencionou, então ele pode ser resumido através de uma equação desse tipo, pessoal, equação de equilíbrio térmico, que resume o que está em jogo, as formas de geração ou dissipação de calor, né? Então, M representa o calor gerado pelo metabolismo, ou seja, pelos processos oxidativos dos alimentos, que vão gerar energia para o corpo e também calor, né? Vocês percebem, então, que ele é sempre positivo. O metabolismo sempre aporta calor ao corpo. Depois, os mecanismos já mencionados aqui: convecção, radiação, né? Desculpa, convecção é representado por K, representa condução, C representa a convecção e R representa radiação. Então, eles podem tanto ser mecanismo de retirada de calor corporal ou mecanismo de aporte de calor por corpo, dependendo das relações entre temperatura corporal e temperatura e os demais variáveis físicas do ambiente externo, inclusive o papel do isolamento térmico realizado pelas nossas vestimentas. E, finalmente, o processo de perda por evaporação do suor, que é sempre negativo, sempre ocorre uma perda quando esse fenômeno está em jogo. Então, quando essa aritmética aqui ela reduz, ela é zero, isso significa que o corpo, o equilíbrio térmico está mantido, porque o mecanismo conseguiu eficientemente manter a nossa temperatura do núcleo do corpo naquela faixa de tolerância, certo? Então, o jogo eficiente desses mecanismos resulta numa soma zero desses fatores, certo? Esse gráfico, pessoal, ele vai ilustrar as relações entre o funcionamento de cada um desses fatores que a gente acabou de comentar e como eles se comportam, por exemplo, quando varia a temperatura do ambiente. Aqui, temperatura do ar, certo? Por exemplo, pessoal, o metabolismo, que é sempre positivo, não, ele está aqui nessa faixa que nem a gente havia comentado, ó, isso aqui em quilocaloria por hora, né, que está entre 200 e 300 quilocaloria por hora, ele se mantém relativamente constante, mas a partir de uma certa temperatura ambiental,
ele ligeiramente aumenta a produção de calor pelo mecanismo de metabolismo. Por quê, pessoal? Porque para fazer frente a uma temperatura ambiental crescente, mais calor, o mecanismo de regulação tem que trabalhar mais também. Todos esses mecanismos que a gente comentou. Ou seja, há um aumento da produção de calor interno pelo metabolismo, justamente para fazer frente a esse aumento de temperatura ambiental. Tá certo? A curva também relativa à perda de calor por evaporação, ela é sempre negativa, é sempre uma perda, como a gente já comentou, e ela aumenta em função do aumento da temperatura ambiental, ou seja, aumenta a sudorese, e se houver boas condições de evaporação desse suor na superfície da pele, ou seja, se há ventilação, e se não há muita umidade, se a pressão de vapor já não é tal que impede que esse suor evapore, se as condições forem favoráveis, vai aumentando a perda de calor corporal pelo processo de evaporação do suor. As curvas já de condução e perdas por condução, e principalmente por convecção, que é a mais fundamental, eles também eles dependem da temperatura ambiental, da relação de temperatura corporal, temperatura da pele também, e temperatura externa. Há um ponto de inflexão próximo da nossa temperatura corporal interna, justamente quando o mecanismo passa a gerar mais calor do que perder. Quer dizer, quando a temperatura ambiental ela está bem acima da temperatura corporal, esses processos, inclusive o processo de radiação, aportam calor ao corpo. Por isso que tem que ser tomadas as medidas que a gente já comentou, certo? Muito bem, pessoal. Rapidamente o conceito de calor latente, que é esse calor que a gente troca na forma de exalação ou exudação, tá certo? A exalação, o vapor d'água inspirado pelos pulmões, tá certo? Expirado, né? Então o calor é trocado dessa forma também. E a evaporação do suor na superfície de corpo. Esse calor perdido é chamado de calor latente, tá? Como eu já comentei, deve haver disponibilidade de água para evaporar, para que esse calor latente seja trocado, tá certo? As trocas de calor, uma outra forma de trocar calor é através do calor sensível, por exemplo, condutividade externa, convecção, condução e radiação. Quer dizer, o corpo também irradia, da mesma forma que a gente recebe, por exemplo, calor radiante de superfícies ou do próprio Sol, em outras condições, o nosso corpo também troca calor com o meio por meio de radiação, certo? Então essas formas são chamadas de trocas de calor sensível. Pessoal, agora uma palavra sobre o papel da vestimenta, certo? A gente já sabe que ela tem como função, ela age como um isolante térmico do nosso corpo, né? De que forma? Ela diminui a troca por convecção, porque ela é um obstáculo ao movimento do ar junto à pele, certo? Ela também diminui o processo de evaporação do suor, essa troca de calor latente, porque ela tem uma certa permeabilidade ao vapor d'água. Quanto menor for essa permeabilidade, menor será a remoção desse calor. Por isso que, por exemplo, existe essa tecnologia hoje usada por atletas ou por quem pratica esporte e se exercita, que são esses tecidos de fábrica ultra permeáveis que facilitam
a evaporação desse suor corporal, produzindo essa troca de forma mais eficiente. São aquelas roupas que secam, por exemplo, muito rápido, né? Com relação ao papel da vestimenta nas trocas de calor radiante por radiação, aí vai depender basicamente de duas propriedades físicas que a gente não vai se aprofundar agora, mas são a emissividade, tá certo? Que é definido por um quociente de radiância de um corpo a uma temperatura pela radiância de um radiador perfeito, a mesma temperatura, certo? E a outra propriedade é chamada de absortância, fração de luz que incide sobre uma superfície e é absorvida. Isso a gente já comentou sobre essas questões de reflexão da luz quando estudamos visão. Então, são essas essas são as formas que a vestimenta interfere nesses processos de troca de calor, tá? Bom, foi criado, pessoal, uma unidade para medir o grau de isolamento térmico proporcionado pela vestimenta. E essa medida, essa unidade foi chamada de CLO, do inglês cloth, roupas em inglês, né? O valor de 1 CLO, uma unidade básica de isolamento térmico, ele é dado nessa unidade aqui, pessoal. É 0,155 metro quadrado, graus Celsius, watt por watt. Ou seja, leve em conta a superfície sendo isolada, leve em conta a temperatura e leve em conta a energia produzida no tempo, ou seja, watt. Então, por definição, 1 CLO é a quantidade de isolamento necessário à manutenção do bem-estar para o indivíduo em repouso, a 20 graus Celsius, umidade relativa do ar inferior a 50%, ou seja, uma condição boa de evaporação, e velocidade do ar em 6 metros por minuto. Essa é uma definição técnica para o valor de 1 CLO. Aqui, pessoal, nessa figura abaixo, por exemplo, a pessoa completamente nua é 0 CLO, obviamente, né? Até 1 CLO, pessoal, que ele é baseado numa vestimenta típica de um businessman, lá do homem de negócio, tá certo? É um isolamento padrão, por exemplo, para países de clima temperado. Então, claramente isso foi inspirado não nas condições de trabalho num país tropical que nem o nosso. A gente estaria mais aqui, olha, numa situação normal, né? Em ponto 8 CLO, que é uma calça e uma camiseta, por exemplo, né? Enfim. Comentar também um pouco esse gráfico, pessoal. Esse gráfico está mostrando a demanda por isolamento da vestimenta em função da temperatura ambiente. Vai desde uma condição de frio extremo até uma condição de calor relativo para nós, certo? Em torno de 27 graus. Aqui ela leva em conta também o metabolismo gerado por essa atividade. Então, por exemplo, uma situação de frio muito extremo, por exemplo, menos 40 graus. Se a pessoa não está com atividade, por exemplo, está dormindo, a necessidade, e esse dormir significa 0,8 MET, por exemplo, quase metabolismo basal, essa pessoa vai ter que ter um isolamento de mais de 14 CLO, tá? Uma tonelada de roupas e cobertores. Já no outro extremo aqui, com a temperatura a temperatura mais alta, a necessidade de isolamento é menor. E isso varia em função da atividade, desde o repouso, tá certo? Até, por exemplo, trabalho pesado, né? Então, aqui está ilustrando a demanda por isolamento térmico dado pela nossa roupa em função da atividade e da temperatura ambiental, certo?
Então, aqui uns valores típicos para vários tipos de roupa, desde roupa de baixo, camisas, calças, sapatos, etc. Então, para você chegar no valor de isolamento para uma dada situação, você tem que fazer um somatório simples, né? Ilustrado aqui, né? Então, por exemplo, uma condição típica, por exemplo, aqui para gente, né? Camisa esporte de manga curta, ponto 17, cloro. Calça de trabalho de algodão, ponto 24. Cueca de algodão, ponto 04. Meias, ponto 03. Sapatos, ponto 05. Uma somatória simples, isso gera um isolamento total de pouco mais de meio cloro. Tá bom? Pessoal, agora uma palavra sobre índices térmicos, que são tentativas de mensurar a percepção do ambiente térmico, muito como nós estudamos, por exemplo, em som e audição, quando se criaram aquelas grandezas como nível de audibilidade em fones e audibilidade em sones, que eram experimentos psicofísicos, né? Vocês lembram desse conceito de psicofísica, que busca a correlação entre fenômenos psicológicos e fenômenos físicos, percepção, sensação e grandezas físicas. Então, é disso que nós estamos falando aqui quando nós falamos em índices térmicos, que é a ideia de quantificar a sensação térmica, essa percepção do ambiente térmico, usando ambientes controlados. Se vocês lembram, nos estudos de audibilidade humana, se usava um tom puro de 1 kHz como referência, como medida para medir o nível de audibilidade de sons comuns. Então, algo semelhante foi feito para, por exemplo, interpretar a percepção do ambiente térmico usando esse índice de temperatura efetiva, um índice muito utilizado, onde as pessoas eram um número estatisticamente significativo de pessoas, eram colocadas sob diversas condições térmicas, e era solicitado para que elas comparassem essas sensações térmicas de frio ou calor, ou mais frio ou mais calor, com sensação térmica de ambientes completamente controlados, em termos de velocidade do ar, temperatura ambiente, temperatura radiante, umidade relativa, e a temperatura medida nesses ambientes controlados, que era igual ou semelhante àquela percebida em outros, foi dado o nome de temperatura efetiva, certo? Então, por exemplo, esse gráfico é uma das expressões desse método de avaliar essa percepção do ambiente térmico. Então, por exemplo, pessoal, vamos aqui prestar um pouco atenção nesse gráfico. Ele é, em particular, adequado para quando o movimento do ar está nessa faixa aqui de entre 4 a 6 metros por minuto. Então, a gente tem no eixo vertical a temperatura de bulbo úmido e no eixo horizontal a temperatura seca, a temperatura do ar. Certo? A gente tem várias faixas de umidade relativa dadas por essas faixas longitudinais, que vai de 10% até 100%. E nós temos uma pequena região aqui no meio do gráfico, achurada, que é onde se encontra uma manifestação de conforto térmico, ou seja, uma sensação neutra, nem frio nem calor com relação ao ambiente. Então, essa pequena combinação de umidade, por exemplo, para essa condição de movimento do ar, essa faixa de conforto térmico,
ela fica restrita entre 40% e 60% de umidade relativa. A temperatura efetiva, aquela que corresponde à de um ambiente controlado, ela é lida transversalmente aqui, certo? Pessoal, a temperatura úmida e temperatura de seca, temperatura de bulbo úmido e de bulbo seco, ela mede, a rigor, ela avalia a quantidade de umidade relativa que está presente no ambiente. E, por tabela, a facilidade de retirar calor por meio de evaporação. Então, quanto maior for a diferença entre essas duas temperaturas, mais fácil é essa retirada de calor, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma situação onde a temperatura do ar ela está em 30 graus e a temperatura de bulbo úmido está em 20 graus, por exemplo. Então, eu vou encontrar o ponto de conexão entre 30 graus seco e 20 graus úmido. Eu vou cair numa faixa aqui de temperatura efetiva de 25 graus, tá? E é um ponto que já está fora da zona de conforto, tá certo? Reparem que quando a temperatura de bulbo úmido é igual à temperatura de bulbo seco, significa que a umidade relativa é 100%, porque não há, como o ar está saturado de umidade, não há possibilidade de evaporação, tá certo? Então, essa é uma das maneiras de avaliar a temperatura efetiva de um determinado ambiente. Uma outra forma, pessoal, é como eu estou apresentando para vocês nessa outra forma de apresentar os valores de temperatura efetiva, ou seja, é o mesmo conceito. A zona de conforto aqui também está delimitada por essa área achurada, é onde se manifesta o conforto térmico. Só que aqui, pessoal, as variáveis mudam um pouco. Nós temos aqui dois eixos verticais, um com bulbo úmido e outro com bulbo seco. As temperaturas efetivas também, como no outro gráfico, elas são lidas transversalmente. Só que agora, longitudinalmente, nós vamos ler o quê? A velocidade efetiva do ar, que vai facilitar ou não a remoção do calor por evaporação, certo? Então, como é que nós fazemos uso desse gráfico se a gente quer avaliar as condições de conforto de um ambiente? Conhecendo essas variáveis, conhecendo a temperatura de bulbo úmido, a temperatura de bulbo seco e a velocidade do ar. Tem aqui uma pequena ilustração que mostra o método. Nós vamos traçar uma reta que une os valores encontrados de temperatura de bulbo seco com temperatura de bulbo úmido. Tá certo? Em função da velocidade do ar apresentada por aquele ambiente, nós vamos encontrar o ponto de intersecção que vai representar a temperatura efetiva observada naquele ambiente. Tá? E outra coisa importante para observar aqui, pessoal, a nossa norma de ergonomia, a NR17, quando ela fala de forma mais ou menos genérica sobre conforto térmico, ela apresenta essas três condições aqui, né? A temperatura efetiva tem que ficar entre 20 e 22 graus, deve ficar. Então, a temperatura efetiva é essa temperatura aqui lida nessas linhas transversais desse gráfico, tá? A velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo e a umidade relativa não inferior a 40%. Então, ela oferece uma faixa de combinações onde se pode encontrar a temperatura, ou seja, uma condição de conforto, que, de novo aqui, é
apreciada, é evidenciada por essa área achurada do gráfico. Então, eu estou passando para vocês alguns exercícios para vocês experimentarem o uso dessas cartas, desses gráficos. Ok? Pessoal, um segundo método, aliás, um método muito hoje importante, muito em voga, muito em uso, para avaliar as condições de conforto térmico de ambientes, é o chamado método de Fanger, tá certo? Então, esse método, apesar de ser semelhante ao da temperatura efetiva, ele é mais minucioso. Ele também é um método psicofísico, ele propõe uma escala que cobre a sensação de muito frio para muito calor, que vai de -3 a +3, como está sendo mostrado aqui nessa ilustração. Então, os votos que as pessoas fazem, de novo, né, um número estatisticamente significativo de pessoas participou desse experimento, dessa pesquisa, elas votam se aquela determinada condição de variáveis gera a sensação de conforto ou não, ou seja, o conforto é delimitado por uma condição de neutra com relação àquele ambiente térmico. Isso é chamado de PMV, né? Voto médio previsto, Predicted Mean Vote em inglês. E também avalia o percentual daquelas pessoas testadas que se mostraram insatisfeitas com uma determinada combinação dessas variáveis, que está ilustrada aqui nessa outra ilustração, que mostra sensação de frio ou sensação de calor ou sensação neutra para um número estatisticamente significativo de pessoas. Então, por exemplo, essa ilustração que aparece aqui, pessoal, nesse slide, no pool de votos obtidos para uma determinada condição, ele se situou aqui, olha, entre levemente quente a quente. Isso colocado nas equações, porque essa pesquisa do Fanger, ela gerou equações bem complexas, bem complicadas de ser usadas, por isso que foram criados gráficos, onde algumas condições foram isoladas para facilitar o uso dessa técnica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, o valor aqui do voto médio predito ficou aqui entre 1,5 e 2. Isso vai representar, pessoal, algo como 70% de pessoas insatisfeitas do PPD com essa condição particular de combinação das variáveis, que são aquelas variáveis que a gente estudou. Tá certo? Então, esse é o método de Fanger, que é muito utilizado hoje também. Então, por exemplo, um uso facilitado desse método, para que a gente não tenha que recorrer às equações dele, é quando algumas variáveis são, como eu falei para vocês, são selecionadas, mantidas fixas. Então, por exemplo, nessa ilustração, o fator atividade, ou seja, o fator metabolismo foi fixo. É para atividade sedentária, ou seja, que não implica em nenhum grande esforço físico. Essa atividade sedentária é referente a 1 MEC, lembra? Ou seja, a 58,2 watts por metro quadrado. Uma vestimenta leve representada por meio clô. Então, essas combinações aqui de temperatura de bulbo úmido, temperatura do ar, que no caso é igual à temperatura radiante média, ou seja, essa atividade ela não se dá sob o sol e nem há nenhuma fonte importante de calor radiante por perto, tipo uma parede quente ou uma máquina. Então, para essas combinações aqui de bulbo úmido e bulbo seco, temperatura do ar, em função da umidade relativa, nós vamos encontrar situações de conforto
em função da velocidade relativa do ar. Tá certo? Então, a gente tem que, quando essa combinação encontrar essas curvas em função da umidade relativa, nós vamos ter uma situação de conforto térmico, de neutralidade. Essa é uma forma de trabalhar com as equações com o método de Fanger. Essa outra aqui, por exemplo, é semelhante à passada, só que agora a vestimenta média já é 1 clô. Então aqui representa as combinações entre bulbo úmido, temperatura do ar, umidade relativa e velocidade relativa do ar, que geram conforto, tá? Aqui nós já temos, esse gráfico, por exemplo, pessoal, já coloca em jogo a temperatura radiante média versus temperatura do ar, tá certo? Para a velocidade do ar. Ou seja, esse gráfico ele é interessante, ele é útil quando essa atividade, que é uma atividade média, ela se desenrola, por exemplo, na presença de uma fonte radiante importante. Por exemplo, sob o sol ou perto de fontes de calor radiante. Nós vamos buscar também as condições de conforto. Certo? Então, vocês vão poder praticar esse método também através dos exercícios que eu estou propondo para vocês. Aqui, pessoal, tem um exemplo. Vamos fazer uma simulação do uso desse método quando são dados, por exemplo, a temperatura do ar num local de trabalho em particular, que é 20 graus Celsius, aqui. A temperatura radiante média de 35 graus, então há uma fonte importante de radiação. O ponto nós vamos localizar aqui. E a umidade relativa de 50%. E é dada a velocidade do ar de 0,5 metro por segundo. Tá? O metabolismo é esse dado que corresponde a uma atividade média, 116,4 watts por metro quadrado, e o isolamento térmico da vestimenta é 0,5 clô, ou seja, as condições ditadas por esse gráfico. Então a pergunta é, essa condição existe conforto térmico? Bom, vamos ver, pessoal, olha, cruzando a temperatura do ar de 20 com a temperatura radiante média, a condição de conforto seria verificada para uma velocidade de ar, como está sendo exibido aqui, de 1,5 metro por segundo. Como a velocidade relativa do ar oferecida nesse ambiente de trabalho é só de 0,5 metro, não se verifica uma condição de conforto. O que pode ser feito para que essa condição de conforto térmico se verifique? Aumente a velocidade do ar, por exemplo, usando ventilação mecânica forçada nesse ambiente de trabalho. Tá certo? Então, essa é uma das formas de usar o método de Fanger de avaliação de conforto térmico. Bom, como último tópico, pessoal, vamos agora entender como a nossa norma, a NR15, certo? Avalia as condições de trabalho sob ambientes quentes. Então, só para lembrar, então agora a gente já não fala mais sobre conforto, agora a preocupação é evitar o estresse. A gente já discutiu esses dois conceitos, então o estresse é fundamentalmente uma preocupação com a integridade física do trabalhador que trabalha num ambiente muito quente, típico do ambiente agrícola, não só, né? E essa exposição pode gerar situações adversas, né? Que podem ir a situações extremas. Então, de novo, a NR15 não trata, como a NR17 sim tratou de conforto. Agora a gente está falando de evitar a exposição a situações extremas que podem comprometer a saúde das pessoas. Então, aí vai ser usado o índice internacional tradicional, que é chamado de IBUTG. Aí, em português seria Índice
de bulbo úmido e termômetro de globo. Então, de novo, nós vamos medir, nós vamos estar preocupados com temperatura do ar, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, que vai avaliar aquela capacidade evaporativa, e calor radiante, medido pelo termômetro de bulbo, que está representado aqui nessa figura, que é o equipamento de avaliação de estresse térmico, que já tem os 3 tipos de termômetro, pessoal, né? O bulbômetro aqui, olha, que está sendo mostrado, que é um sensor com uma gase que ela é umedecida, tá certo? O de bulbo seco e o termômetro de globo. Isso aqui é integrado e já computa o valor dessa temperatura mista, que é chamada de IBUTG. Ela tem 2 expressões. Quando não há carga solar direta, o IBUTG vai ser 70% da temperatura de bulbo úmido avaliada e 30% da temperatura de termômetro de globo. Quando o ambiente é externo com carga solar, nós vamos agregar agora 10% da temperatura de bulbo seco, 70% de bulbo úmido e 20% da temperatura de globo. Tá? Então é assim que a gente avalia situações de estresse térmico em ambientes com ou sem radiação solar, exposição à radiação solar direta. E o que faz essa norma, pessoal? Ela regula o tempo de exposição, teoricamente seguro, a essas condições. Então, a partir da qualificação daquela atividade que se desenvolve naquela situação de trabalho, existem 3 qualificadores de atividade leve, moderada ou pesada. Isso é dado pelo custo calórico dessa atividade. A norma vai regular essa exposição pelo valor da temperatura IBUTG e pela qualificação da atividade entre trabalho contínuo, esses valores lidos aqui na horizontal, dependendo do tipo de atividade, representam o valor da temperatura lida e o IBUTG. Trabalho intermitente, e são 3 níveis de intermitência, ou seja, trabalho e pausa, para. Numa primeira condição, 45 minutos de trabalho e 15 de descanso, para esses valores. Depois, meio a meio, 30 minutos de trabalho e 30 de descanso. E depois, uma condição mais desfavorável, 15 minutos de trabalho e 45 minutos de descanso. Esse descanso tem que ser feito num ambiente à parte, com condições climáticas controladas, favoráveis. O descanso não pode ser feito na mesma condição onde ocorreu a leitura do valor IBUTG. E uma situação onde não se permite o trabalho, com valores muito altos de IBUTG, sem que se adotem medidas de controle. Tá certo? Essa tabela, pessoal, ela indica o que a norma considera, por exemplo, atividade leve, moderada ou pesada, exemplificando com atividades e exibindo o custo calórico dessa atividade em quilocaloria por hora. Então, isso nos permite fazer uma avaliação, ainda que aproximada, da tarefa que está sendo estudada, para que a norma seja aplicada de forma correta. Tá bom, gente? Então, olha, isso é até onde nós vamos com relação a esse tema muito importante, de novo, para a nossa profissão, para o trabalho na agricultura, né? Falamos de conforto e estresse térmico, falamos um pouco sobre a fisiologia envolvida nesses fenômenos e os índices criados para mensurar, né? E os exercícios que eu estou propondo e o questionário vão complementar esse nosso estudo.
certo? Então, pessoal, até o nosso próximo assunto, tá bom? Um abraço para todo mundo e tudo de bom.